Então, continuando o nosso curso completo de matemática, estamos estudando os números inteiros. E nessa aula nós vamos aprender a multiplicação dos números inteiros. Vamos aprender as propriedades e também como fazer para resolver multiplicação envolvendo números inteiros. Então, na multiplicação de números inteiros, nós devemos considerar os seguintes casos. Na verdade, são dois casos específicos que nós devemos considerar. O primeiro é quando os dois fatores são números positivos ou inteiros negativos. Então, quando os dois fatores são números inteiros positivos ou dois inteiros negativos, então nós devemos proceder da seguinte forma. A multiplicação de dois números inteiros positivos ou dois números inteiros negativos dá um número inteiro positivo. Então, sempre que você tiver dois números inteiros positivos ou dois números inteiros negativos, o resultado é um número inteiro positivo. Explicando isso melhor, é o seguinte: quando você faz multiplicação, que essa multiplicação tem sinais iguais, então toda vez que os sinais forem iguais, então o resultado é positivo. Por exemplo, mais vezes mais vai dar como resultado o mais. Menos vezes menos, como resultado nós vamos ter o menos. Tá? Então, na multiplicação, quando você tem os sinais iguais, o resultado vai ser sempre positivo. Lembre-se disso. Tá? Mais vezes mais vai dar mais, e menos vezes menos vai dar menos. Então, baseado nisso, vamos resolver essas quatro questões aqui. Então, para resolver, nós temos primeiramente que verificar o sinal. Sinais são iguais. Então, eu já sei que isso aqui vai dar um resultado positivo, porque eu estou fazendo a multiplicação. Multiplicação de sinais iguais, resultado positivo. 8 vezes 2, 16. Então, esse vai dar mais 16. Aqui eu estou fazendo a multiplicação, sinais iguais. Na multiplicação de sinais iguais, resultado positivo. E 10 vezes 3 vai dar 30. Aqui eu tenho multiplicação de sinais iguais, resultado positivo. 8 vezes 7, a resposta vai dar 56. Aqui os sinais são iguais, resultado positivo. Né? Aquela história, menos com menos, mais. Né? Gosto muito de estar falando isso, mas é aquela história. Resultado, menos com menos, mais. Isso não é o quê? Na multiplicação. E nós vamos ver também que na divisão também acontece da mesma coisa. 3 vezes 5, resposta 15. Tá? Então, aqui nós reduzimos o seguinte. Quando os dois fatores são números inteiros positivos ou números inteiros negativos, ou seja, os dois, ou quando os sinais são iguais, você tem aqui mais vezes mais, você vai ter como resultado mais. Mais, menos vezes menos, também como resultado mais. Os sinais são iguais na multiplicação, resultado positivo. E o outro um fator é um número inteiro positivo e o outro é um número inteiro negativo. Nesse caso, a multiplicação de um número inteiro positivo por um número inteiro negativo, em qualquer ordem, resulta em um número inteiro negativo. Ou seja, menos vezes mais, resultado negativo. Vai dar menos. Mais vezes menos, resultado também negativo. Então, veja só. Sinais iguais na multiplicação, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Aqui eu tenho 8 negativo com 2 positivo. Como os sinais são diferentes, eu já sei que aqui vai dar negativo. 8 vezes 2, 16. Aqui, os sinais são diferentes, um é mais, outro é menos. Já sei que o resultado é negativo. E é só fazer a multiplicação, que vai dar 30. Aqui os resultados também vai dar negativo, porque os sinais são diferentes. Resultado 56. Da mesma forma, aqui o resultado vai dar menos 15, porque os sinais são diferentes. Nunca esqueça isso. Na multiplicação, quando a multiplicação de sinais iguais, resultado positivo. Multiplicação de sinais diferentes, resultado negativos. E para isso, agora, nós vamos fazer aqui uma pequena diferença de algumas coisas. Então, eu queria que você anotasse isso aqui. Mais 3 menos 2.
mais 3 mais 2, menos 3 mais 2, menos 3 menos 2, que eu estou inventando. Agora nós vamos pegar isso aqui, ó, mais 3 vezes menos 2, mais 3 vezes mais 2, menos 3 vezes mais 2 e menos 3 vezes menos 2. O que eu estou fazendo aqui? Eu quero só que você aprenda a diferenciar, né, quando nós estamos tratando na multiplicação e quando nós estamos tratando da soma. Veja bem, nesse caso, como que você vai proceder? Isso acontece porque eu estou fazendo isso porque os alunos confundem muito, né, esses casos. Aqui são diferentes. Veja bem, aqui é diferente. Ó. Como que você vai proceder para resolver esse cálculo? Veja que aqui você está tratando de soma. Então, nesse caso, o procedimento é, como os sinais são diferentes, como é que eu faço? Conservo o sinal do maior, no caso aqui é mais, e subtraio o maior pelo menor. 3 menos 2 vai dar 1. Então, você procede dessa forma. Conserva o sinal do maior e subtrai o maior pelo menor. Quando você se depara com esse tipo de questão, aqui a forma como você vai proceder é outra. Nesse caso, você vai proceder assim. Aqui você tem multiplicação. E cada um dos fatores tem um sinal diferente. Então, aqui nós temos multiplicação. Nesse caso, você vai dizer o seguinte, ó, você vai multiplicar os valores. Por exemplo, 3 mais 2 vai dar 6. E o sinal vai ser positivo ou negativo? Como nós estamos tratando de multiplicação de sinais diferentes, nós vamos saber o seguinte, que sinais diferentes, o resultado é negativo. 3 vezes 2, 6. Então, aqui você procede da seguinte forma. Se os sinais são diferentes, o resultado vai ser negativo. Aqui é diferente. Se os sinais são diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai o maior pelo menor. Aqui, os sinais são diferentes, o resultado é negativo. Vamos aqui, ó. Os sinais são iguais. Nesse caso, como os sinais são iguais, conserva o sinal e soma. Então, aqui vai dar 5. Nesse caso, os sinais são iguais. Na multiplicação, quando os sinais são iguais, o resultado vai ser sempre positivo. E aí você vai multiplicar os fatores. 3 vezes 2 vai dar 6. Aqui você vai proceder como? Os sinais são diferentes. Conserva o sinal do maior e subtrai o maior pelo menor. Conserva o sinal do maior. Quem é o maior módulo? É o 3. E subtrai o maior, que é 3, pelo menor, que é 2. 3 menos 2 vai dar 1. Aqui os sinais são diferentes. Como é que você vai proceder? Toda vez que você tiver uma multiplicação com sinais diferentes, o resultado vai ser sempre negativo. Toda vez que você tiver uma multiplicação de sinais diferentes, o resultado vai ser sempre negativo. Então, aqui também vai dar 6. Aqui os sinais são iguais. Como é que eu procedo? Conservo o sinal e somo. 3 mais 2, 5. Aqui é aquela história que eu falei. Você estava devendo 3. Pediu emprestado mais 2. Ficou devendo quanto? Ficou devendo 5. Você soma os dois valores, mas você continua devendo. Tá? Então, conserva o sinal e soma-se. Aqui, como é que você vai proceder? Quando os sinais são iguais, o resultado vai ser sempre positivo. 3 vezes 2, resultado 6. Tá? Vamos ver isso na frente, mas como nós já estamos aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar mais 30 dividido por menos 2. Vamos colocar ainda mais 30 dividido por mais 2. Vamos colocar menos 30 dividido
Ficou um pouquinho torto, mas não leva isso em consideração, não. Leva em consideração a explicação. Menos 30 dividido por menos 2. Isso para você não confundir mais, tá? Olha só, na multiplicação e na divisão, quando os sinais são diferentes, o resultado vai ser sempre negativo. Ó, mais 30 e menos 2. Os sinais não são diferentes? Resultado negativo. 30 dividido por 2, resultado 15. Mais 30 com mais 2. Os sinais são o quê? Iguais. Na divisão e na multiplicação, quando os sinais são iguais, resultado sempre positivo. Na multiplicação e na divisão, quando os sinais são diferentes, resultado negativo. Quando os sinais são iguais, resultado positivo. Tá? Então, nunca mais confunda. Como é que você vai proceder quando você tem uma multiplicação? Verifique os sinais. Se eles forem iguais, o resultado vai ser positivo. Se eles forem diferentes, o resultado vai ser negativo. Na soma, quando os sinais são diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai o maior pelo menor. Se os sinais são iguais, conserva o sinal e soma-se os fatores, tá bom? Então, aqui para você apenas não mais confundir. Vamos ver então agora, que nós estamos tratando de multiplicação, vamos falar das propriedades da multiplicação com números inteiros. A primeira propriedade que nós vamos ver é a propriedade comutativa, que diz assim, ó, sejam A e B pertencentes ao conjunto Z. Então, para todo A vezes B, nós temos um B vezes A. Quer dizer que essa propriedade é igual. Ó. Se eu tenho mais 11 vezes menos 9, você vai ter igual a quanto? Menos 99. Se você trocar a ordem e colocar menos 9 vezes mais 11, você vai ter o mesmo resultado. Logo, nós concluímos o quê? Que tanto faz você colocar menos 11 primeiro como mais 9, essa ordem não vai alterar. Esse tipo de propriedade é chamada de propriedade comutativa. Esses valores eles comutam entre si. A segunda propriedade é a propriedade associativa, que diz, sejam A e B pertencentes ao conjunto Z. Então, para todo A vezes B vezes C, nós temos é igual a A vezes B vezes C. Eu tenho aqui, ó, menos 4 vezes menos 2 vezes menos 3, igual a mais 8 vezes 3, que é igual a 24. Como foi feito aqui? Ó? Observa que, primeiramente, eu multipliquei menos 2. Ó, na multiplicação, os sinais são o quê? Iguais. Então, quando os resultados na multiplicação, quando os sinais são iguais, o resultado vai ser sempre positivo. E aí eu multiplico 4 vezes 2, 8. Então, eu multipliquei primeiro esse, depois que eu fui multiplicar por esse. Aqui você procedeu como? Ó, conservamos o menos 4 e multiplicamos esses valores. Ó. Os sinais são o quê? Diferentes. Na multiplicação, quando os sinais são diferentes, o resultado vai ser sempre o quê? Negativo. 2 vezes 3 deu 6. Aqui agora, aqui era uma multiplicação. Então, menos 4 vezes menos 6, ó, como nós temos sinais iguais, na multiplicação, os sinais iguais, resultado positivo. 4 vezes 6 igual a 24. Temos também a propriedade do elemento neutro. Existe um em Z que, multiplicado por todo Z em Z, proporciona o próprio Z. Isto é, Z vezes 1 vai ser sempre Z. Então, eu tenho aqui, ó, sempre que você multiplicar um valor por 1, você vai ter o próprio valor. Quer dizer, esse elemento é chamado, essa propriedade é chamada de elemento neutro. Tá? Então, ó, mais 11 vezes 1 vai ser igual a mais 11. Menos 9 vezes 1 vai ser igual a mais 9. Aqui nós temos a propriedade também do elemento inverso. Né? Para todo z diferente de zero, existe o inverso. Aqui, no caso, eu tenho z elevado a menos 1. Aqui é porque não deu para colocar. Mas isso aqui é assim, ó. Z elevado a menos 1 é igual a 1 sobre z. Tá? Então, z elevado a menos 1 é igual a 1 sobre z em z. Tá o quê? Olha só. Se eu tivesse aqui, ó, z vezes z elevado a menos 1, é a mesma coisa que z vezes 1 sobre z, que é igual a 1. Ou seja, se eu tivesse isso aqui, ó, z vezes z elevado a menos 1, isso aqui vai ser igual a z vezes 1 sobre z,
e aí você corta esse com esse, isso aqui vai ser igual a 1. Como é que eu sei disso aqui? Aí nós vamos estudar na frente, tá? Uma propriedade da potência, que aí você vai ver que isso aqui representa o inverso. Por enquanto, entenda essa propriedade. Por exemplo, aqui, ó, 8 vezes 8 elevado a menos 1 é igual a 8 vezes 1/8, que vai ser igual a 8. E a última propriedade distributiva. Agora vamos ver a propriedade distributiva. A propriedade distributiva diz, para todo A, B, C em Z, nós temos isso aqui, ó. Ou seja, ó, você tem aqui um A. Quando você tem esses valores somados, significa o quê? Que você vai multiplicar esse por esse e esse por esse, ó. Observa que ficou aqui, A vezes B mais A vezes C. Então, isso aqui nós chamamos de propriedade distributiva. Por exemplo, 3 vezes 4 mais 5 é 3 vezes 4, está aqui, ó, e depois você multiplica por esse, 3 vezes 5. Um exemplo, vamos resolver essa questão. Como que eu vou resolver isso? Veja que aqui eu tenho, ó, esse valor, eu vou multiplicar por esse, depois eu vou multiplicar por esse. Então, aqui eu tenho mais com mais vai dar mais, 6 vezes 3 vai dar 18. Aqui eu tenho mais com menos, vai dar menos, 6 vezes 5, 30. Ou poderia fazer assim, ó. Aí é só resolver. Ou poderia fazer, ó, mais 6 vezes mais 3. Aí aqui fica mais 6 vezes menos 5. É que eu quis fazer direto, tá? Ó, multipliquei esse por esse, está aqui, mais esse sinal está aqui, esse vezes esse por esse, que vai dar a mesma coisa, ó. Mais vezes mais vai dar mais, 6 vezes 3, 18, mais, né? Aqui ficou mais, porque aqui vai dar negativo, e depois que você multiplicar, vai dar positivo, depois que você multiplicar, vira negativo, que vai dar menos 30. Se você não entendeu, não se preocupe não, que na próxima aula nós vamos fazer vários exercícios, vamos fazer expressões, e aí você vai com certeza entender essa propriedade melhor. Tá? Então aqui nós estudamos a multiplicação, vimos as propriedades da multiplicação, e agora, para que esse assunto fique mais claro na nossa mente, nós vamos agora fazer alguns exercícios. Tá bom? Um abraço e até lá!